Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual, o nosso tempo diário de comunhão com a palavra de Deus, de oração. Eu sou a pastora Andréia Tavares e é uma alegria receber você todos os dias aqui para juntos bebermos dessa fonte inesgotável da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, o trabalho das suas mãos. E se essa mensagem falar ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos seguir a nossa jornada em Provérbios e estaremos no Provérbios capítulo 10. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado, diz o versículo 16. Hoje, então, nós queremos falar sobre trabalho relevante. Numa geração que mede o sucesso pela quantidade de dinheiro, pela conta que tem no banco, pelo status, os cargos que ocupam, se forem influenciadores, né, pelo número de seguidores ou de reconhecimento que tem. Mas será que é assim que Deus mede o nosso valor, o valor do nosso trabalho? A resposta é não. Deus, ele não fica olhando, né, para o quanto nós estamos produzindo, mas qual o propósito para o qual nós estamos produzindo, né? Provérbios 10, então, ele vai apresentar ao nosso coração esse contraste entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. E vai nos mostrar, irmãos, que ambos trabalham, mas os resultados são muito diferentes. Porque existe trabalho que vai produzir uma riqueza passageira, que até nós falamos aqui uma vez de Salmos, né? Aqueles que sempre estão ligadinhos vão se lembrar. Quando o salmista, ele inveja, né, a riqueza dos ímpios, e Deus chama a sua atenção. Por quê, irmãos? Porque o trabalho do justo, ele produz vida. O trabalho do justo prospera. Talvez não acrescente a ele riqueza material, mas com certeza o galardão eterno. Então, algo que Deus nunca vai deixar acontecer é faltar aquilo que nós necessitamos. Preste bem atenção nisso. Riqueza, meus irmãos, Deus não vai dar para todo mundo, porque Deus conhece a intenção do coração, Deus sabe quem somos, Deus sabe o que acontecerá, né, com aqueles que alcançarem riquezas e se desviarem, né, da presença de Deus. Então, o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele não prometeu nunca. A palavra de Deus tem promessa de riqueza, mas de prosperidade, aquele que é fiel a Ele. Isso é bem diferente. Nós vamos ver nesse contexto que quando Provérbios foi escrito, né, por Salomão, e já falamos aqui por outros também, para ensinar ao povo de Israel a prática da sabedoria, nós vamos ver que versículos, né, desse capítulo 10, eles vão funcionar como uma comparação entre dois estilos de vida, né? E um dos temas aqui é justamente o valor do trabalho, né? Na cultura hebraica, irmãos, e em outras culturas, porque parece que para brasileiro, né? Muitos, não estou, né, generalizando, mas parece que trabalhar é um castigo, né? Quando não, amados, trabalhar é uma dádiva de Deus, é o ganho do nosso pão de cada dia. E há pessoas que quando vão para o trabalho parece que estão indo para a morte, né? Mas o trabalho, ele já em Gênesis estava lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Porque muitos colocam que o trabalho, ele nasceu depois da queda do homem. Não. Com a queda do homem, né, foi imposto a consequência e o trabalho seria árduo, né? Seria algo cansativo, penoso, mas o pecado, ele nunca tirou
a dignidade do trabalho. Então, Provérbios vai ensinar aqui para nós que o justo trabalha como alguém que serve ao Senhor, que o Senhor diz para fazermos todas as coisas como que para Ele. Então, esse versículo 17 que lemos vai nos mostrar que não fala somente, de salário, mas da obra. Tudo aquilo que nós fazemos, queridos, nós estamos obrando, nós estamos trabalhando, nós estamos deixando uma marca. Qual é a marca que você deixa naquilo que você faz? Seja, não apenas por salário, mas o trabalho que você faz na sua casa, o trabalho que você faz, no servir ao Senhor, na igreja, o trabalho que você faz ganhando o pão de cada dia. Então, tem pessoas que vão só ocupar espaço, não é? Na verdade, elas não produzem, elas não querem fazer o seu melhor. Outras, querem fazer o melhor, querem deixar um legado, querem, deixar a marca. E eu diria a marca de Cristo através de cada um de nós. Porque há pessoas que vão transformar ambientes, ou em ambientes opressores, ou em ambientes de paz, abençoando outras, edificando famílias, servindo ao reino aonde estiverem. E o trabalho vai além de emprego. Por quê? Porque aqueles que têm, que entendem a palavra de Deus, elas vão encarar o trabalho de uma forma diferente. Elas vão encarar o trabalho de uma forma a refletir o caráter de Cristo, a nossa identidade em Cristo, É interessante que Jesus ele declara em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus estava servindo a Deus, servindo ao reino. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, ela diz que Deus honra aqueles que trabalham com diligência, com cuidado, com excelência, com responsabilidade, com fidelidade. Como nós já falamos, a palavra de Deus diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como que ao Senhor. Então, Provérbios 10, aqui, versículo 4, vai dizer, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes, ou seja, a mão daqueles que têm compromisso, enriquece, não é? Talvez não enriqueça da forma como você imagina, opa, vou ficar rico, como nós já falamos aqui, riqueza é diferente de prosperidade. E nós temos muitas outras, se nós formos perguntar aqui uma interpretação de riqueza, eu creio que cada um vai ter uma diferente, Mas nós queremos aqui, nesse estudo hoje desse texto de Provérbios 10, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar com isso? Então, meus irmãos, eu creio que Deus quer nos dizer que o nosso maior trabalho é produzir frutos eternos. Afinal de contas, Jesus disse, eu vos escolhi para que vades, para que deis fruto. Nosso trabalho não é só para pagar contas, queridos, mas para glorificar a Deus. Sejam médicos, motoristas, empresários, professores, pastores, funcionários, donas de casa. Talvez você seja alguém que não trabalha fora, que não tem um salário, mas você trabalha no seu lar. Você é alguém que cuida da sua casa. Você é alguém que é uma profissional do lar. Então, qual o nosso trabalho? Produzir frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos, para sermos servos de Cristo e servirmos a Jesus em primeiro lugar e, servindo a Jesus, sermos úteis ao nosso próximo. Então, meus irmãos, o reino, ele vai permanecer para sempre. E Cristo foi o nosso maior exemplo. Jesus trabalhou durante cerca de 30 anos da sua vida como carpinteiro, antes de se dedicar ao seu ministério, Ao ministério que ele, então, começou a espalhar o evangelho.
Ele se dedicou, então, a esses 3 anos que mudou completamente a história da humanidade. E isso nos ensina que Deus não mede quantidade, Ele mede a fidelidade. Porque Cristo, ele produziu, através do seu ministério, vida eterna. Para quem? Para todos aqueles que creem. E ele é o modelo perfeito do trabalho, do trabalhador fiel, não é? Porque Jesus foi fiel em todas as coisas. Jesus foi exemplo em todas as coisas, irmãos. Então, que hoje nós possamos perguntar ao Senhor: Senhor, meu trabalho de alguma forma glorifica o teu nome? Senhor, a minha profissão, eu posso, na minha profissão, aproximar as pessoas de ti? Senhor, eu estou servindo apenas pelo dinheiro ou para que eu possa ser relevante no reino? Senhor, a minha família consegue ver a tua presença através da forma como eu trabalho? E aí eu volto a dizer, talvez você diga: pastora, mas eu não trabalho fora. Mas você trabalha na sua casa. Você cuida do seu lar, você cuida dos seus filhos, você cuida do alimento da sua casa. Será que as pessoas veem Cristo em tudo que você faz no seu lar? Meus irmãos, nós podemos transformar o ambiente onde nós trabalhamos vivendo os princípios do reino. As pessoas vão ler Cristo através de nós, vão ler Cristo através da nossa vida. O nosso testemunho, ele vale mais do que muitos discursos, porque tem muita gente que conhece a palavra, que prega para outras pessoas, mas não vive aquilo que prega, não consegue sequer viver aquilo que ela diz, aquilo que ela declara. Então, de que vai adiantar? Então hoje, meus irmãos, vamos refletir, que nós possamos fazer o nosso trabalho como se estivéssemos servindo diretamente, vendo o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo de forma excelente, de forma honesta, de forma generosa, orando antes de nós começarmos as nossas atividades, antes de começar o serviço da casa. Faça seu devocional, ore pela sua família, ore para que, o seu trabalho ele possa render. Tem dias que a gente está muito cansado, não é verdade? Sim, é verdade. Tem dias que a gente nem quer mesmo fazer nada. Existem dias assim, queridos, não vamos ser hipócritas. Mas aí a gente pede a Jesus para nos dar graça, para nos dar renovo, para nos dar refrigério. Porque você não pode deixar a sua casa suja, você não pode deixar de fazer o alimento, né? Você que trabalha no seu lar e você que trabalha fora, você não pode deixar, de cumprir os prazos, de fazer as coisas da maneira correta. Então, irmãos, que nós possamos orar sempre, antes de começar qualquer trabalho, apresentar ao Senhor. Tenha certeza que Jesus vai te ajudar. E sempre orando, pedindo ao Senhor para que, através daquilo que você faz, do trabalho das tuas mãos, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho braçal, você possa abençoar pessoas durante o seu dia de trabalho. E que a sua profissão, ela possa se tornar um campo missionário. Eu digo isso para as minhas noras, Uma é dentista, outra é fisioterapeuta, que elas possam ser o abraço de Deus, a mão do Senhor, As palavras do Senhor. Então, isso é muito importante, meus irmãos. Seja qual for o trabalho, claro, falo isso para os meus filhos também, o meu mais velho que trabalha também na área da saúde, eu sempre falo, e é uma área que muitas vezes, são laudos tão difíceis, tão tristes, que lida com a imagem, de exames de imagem. Então, às vezes, pessoas, já próximas do fim da sua vida, eu falo: filho, que você seja, o abraço de Jesus, as palavras de Jesus, o amor de Jesus. Então, meus irmãos,
que nós possamos lembrar do que a palavra de Deus diz. Jesus está nos chamando hoje para servir a Ele e ao nosso próximo, através do amor dele, que em nós habita. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso e ore, perguntando e pedindo ao Senhor que você possa ser o melhor, que você possa, aonde Ele te colocar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pelo dia, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde que temos. Quantos, Senhor, estão querendo trabalhar e não têm mais saúde, Pai? Quantos, Senhor, gostariam de estar servindo nas igrejas que congregam e não conseguem? Então, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de trabalhar, de te servir. Queremos te pedir hoje, Senhor, que tu ensines a cada um de nós, a esses que estão nos ouvindo, a enxergar o nosso trabalho como um chamado, sem murmurar, sem muitas pessoas, Senhor, que até praguejam, Senhor, contra os seus chefes, os seus trabalhos, sendo conhecedores da tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, tem misericórdia, Pai, que não vejam como uma obrigação. Senhor, que sejamos livres, Senhor, em nome de Jesus, de toda preguiça. Senhor, que no meio do teu povo não haja desonestidade, Pai. Que no meio do teu povo, Senhor, haja busca, Senhor, por integridade, Pai. Que as nossas mãos produzam aquilo que vai glorificar o teu nome, Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos diligentes, a fazer com excelência, Senhor. Seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, Senhor, seja na tua casa, Pai. Mas que possamos ser em tudo fiéis a Ti. E aonde estivermos, as pessoas possam perceber a Tua presença em nós e através da nossa conduta, Senhor. Abençoa cada trabalhador. Abençoa cada empreendedor, Pai. Abençoa cada profissional. Senhor, abençoa essa dona de casa. Abençoa esse aposentado, Senhor. Abençoa esse estudante, Pai. Abençoa todos aqueles que estão buscando uma oportunidade de trabalho, que estão clamando por uma porta aberta. Senhor, que hoje, Senhor, portas se abram para a glória do Teu nome. E essa pessoa, quando ver a porta aberta, lembre-se, Senhor, de glorificar e de nunca, Senhor, praguejar, Senhor, pelo trabalho que o Senhor deu, presenteou, Pai. Fortalece aqueles que estão cansados. Sim, Deus, porque sabemos sim que há chefes, Senhor, que são, Senhor, muitas vezes instrumentos do inimigo, porque não te conhecem. Pessoas, Senhor, no ambiente de trabalho, que não te conhecem, que são pessoas para tirar, Senhor, a calma, para tirar, Senhor, ó Deus, a graça, Senhor, dos corações, mas há poder no Teu nome e no Teu sangue, Senhor. Fortalece a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. E lhes dê a sabedoria que a Tua palavra nos tem falado, nos tem descrito, para lidar, Senhor, com uns com os outros. E que todo o trabalho da nossa mão, Senhor, toda obra que fazemos, Senhor, toda obra do Teu povo, Pai, possa prosperar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos o nosso trabalho em Tuas mãos, Senhor, e agradecemos, crendo, Senhor, que o trabalho, ele gera, Senhor, frutos para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, queridos. Amém? Então lembre-se, seu trabalho é relevante, seu trabalho é importante. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Mesmo que as pessoas não valorizem, Deus está vendo o trabalho das tuas mãos e a intenção do seu coração. Acredite nisso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje, terça-feira, culto na Kingdom Church de Niterói. Amanhã, quem é de Maricá, nós temos o Arraial Connect em Maricá, que é o nosso
tão conhecido encontro de inverno, onde cada um leva uma coisa, né? Um doce ou um salgado típico, né? Dessa época, e sempre, né, em comunhão, com palavra, com louvor, e é algo muito salutar para estreitar os laços de unidade e comunhão. Então, que Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos no nosso café espiritual. Deus te abençoe. Até lá. Shalom Adonai.